e hoje o tema é o impacto da voz na carreira. E eu quero começar esse nosso bate-papo aqui me apresentando, porque muita gente nova por aqui. Eu sou a Cida, sou fonoaudióloga e tenho já uma carreira trilhada nesta área que eu sou apaixonada, que é voz. Então eu me especializei em voz para tratar no meu consultório pacientes com problemas de voz, e falar sobre esse tema é algo que me inspira demais, porque ao longo da minha vida eu acompanho o quanto que a voz faz diferença no desenvolvimento de uma carreira de sucesso, e o quanto que muitas vezes uma voz com dificuldades, uma voz, como a gente vai comentar aqui, que não tem muita clareza, não tem qualidade, acaba impactando de forma negativa. Então, pessoal, nós aqui vamos começar respondendo uma pergunta bem básica. Você conseguiria dar 2 características positivas para sua voz agora? Positivas? Então me diga, conta aí para mim, o que você mais gosta na sua voz? 2 características positivas da voz. Escreve aí, quero ver onde é que estão essas características. Ao longo da minha vida, eu fico muito surpresa de perceber que essas características positivas nunca estão na ponta da língua quando a gente pergunta sobre a voz. Ah, se eu digo o que você acha da sua voz, já vem logo uma série de defeitos. Ah, eu detesto a minha voz, eu não gosto e tal. E aqui, exatamente por trabalhar nesta área, eu quero evidenciar o quanto que eu acho um absurdo não gostar da voz. A gente ter voz é absolutamente tudo nessa vida. Você já pensou? De manhã, abre a boca e tá lá tua voz te esperando para ser usado o dia inteiro, para ser parceira, para falar aquilo que você precisa falar, para te levar mais longe. E eu não tenho dúvida que todo mundo que fala que não gosta da voz, não gostaria de perder a voz. É ou não é? Então, se você respondeu que não gosta da sua voz, repense, porque você precisa dela. E como você precisa muito dela, trate de tratá-la muito bem, de cuidar e de considerar todos os pontos positivos que ela tem e que ela agrega na sua vida. Ninguém me respondeu ainda e eu quero saber. 2 características positivas da sua voz. Quero ver quem tem coragem de contar que gosta da voz. E nem vem achando aqui que pode colocar característica negativa. Não, fale lá, 2 pontos positivos. E como o nosso assunto aqui é comunicação e carreira, o que tem a ver as 2 coisas? Na minha avaliação, comunicar os nossos pensamentos através da palavra, usando o nosso corpo, usando a nossa voz. Ontem nós fizemos uma live falando sobre a relação da postura corporal com a nossa forma de se posicionar diante das situações de vida. E eu falei aqui o quanto que o nosso corpo também passa por muitas questões pouco conscientes, uma autopercepção muito fragilizada quando a gente fala da expressão corporal, da nossa linguagem corporal. A voz não é diferente. Se sabe muito pouco sobre ela, no geral. O dono da voz não se relaciona. Não estou dizendo que é uma coisa assim para de modo geral, ter voz parece que está tudo bem. Então, se está tudo bem, eu não penso sobre isso, e quando penso, acho que não é um ponto lá positivo. Mas muito bem, é importante aqui levar em consideração que a voz nos representa, ela conta sobre nós. Então, por exemplo, veja como a voz está relacionada às nossas emoções e aos sentimentos, e também às características de personalidade, a forma como nós lidamos com a vida. Quando uma pessoa é agressiva, qual é
o indício, qual é um sinal que a gente vê facilmente que aquela pessoa é agressiva? Ou na postura corporal, se ela estiver quieta, ou na forma dela falar. E as palavras que ela utiliza, mas especialmente o tom da voz também. É ou não é? Quando nós temos essa percepção de que a voz nos representa, nós precisamos ter a consciência da forma como nós queremos ser representados por ela. E não adianta querer dar truques, porque a voz ela passa a nossa verdade, a nossa autenticidade e passa também se você não está tão confortável assim com esse jeito. Não adianta a gente querer parecer uma coisa e não ser, porque a voz vai contar que aquilo não é verdadeiro. Então não adianta. Por exemplo, eu acho muito bacana e por muitos anos, por 17 anos, eu tive o privilégio, a oportunidade de acompanhar um diretor de teatro incrível, técnica vocal para atores. E uma das coisas mais lindas é ver o trabalho do ator se apropriando dos movimentos, da linguagem corporal de um personagem e também da expressão vocal. É algo que depende muito de perceber como que aquela característica daquele personagem precisa ter em relação à forma de falar, quais são os pontos que vão ser evidenciados. E veja lá, um ator, ele se apropria de toda essa realidade do personagem enquanto ele está ali encenando, depois ele vai para outro personagem e vai dando outras formas e a voz sempre muito presente. No nosso dia a dia, nós precisamos também ter essa consciência de como a nossa voz ela pode evidenciar os nossos pontos positivos, especialmente. E também nós podemos identificar pela nossa voz quais são os pontos que nós podemos melhorar. Então, por exemplo, uma pessoa tímida que está sempre se escondendo, como é que é a voz dela? Pode ser uma voz linda, como muitas vezes eu vejo, mas é uma voz que não está sendo utilizada, ela está subutilizada muitas vezes por usar a voz de forma errada. Não existe um problema nela, mas existe uma forma errada de utilizá-la. E aí o que acontece? Fala para dentro, fala baixinho, ninguém ouve com facilidade, porque essas características, o temperamento, faz com que a utilização da voz esteja errada, seja uma coisa que não agregue valor. Quando nós identificamos muitas vezes um problema de voz, então como que isso acontece? O que é um problema de voz? É quando o indivíduo apresenta uma rouquidão e essa rouquidão pode ser por um mau uso, um uso muito intenso da voz por muito tempo, por uma sobrecarga. Então, um professor em sala de aula que tem muitas horas de aula e tem uma baixa resistência dessa voz, ou seja, não consiga falar por muito tempo sem ficar com a voz rouca, acaba fazendo uma lesão na prega vocal, isso pode acontecer. Também outras lesões, como por exemplo, o uso inadequado levar ao que a gente chama de calo ou nódulo na prega vocal. Então, é um uso abusivo com esforço que causa a rouquidão. Mas existem várias formas de rouquidão que também caracterizam problemas de voz. Então, a rouquidão sempre é uma forma de atenção que nós temos que dar na voz. Hoje mesmo, conversando com uma aluna num treinamento, ela me falou, Cida, mas eu tô rouca já faz um mês. Você veja que interessante, uma baita profissional, uma mulher inteligente, bem-sucedida no que faz, nunca parou para pensar que a voz dela merecia cuidado e atenção. Porque a rouquidão evidencia um problema. Diferente de uma pessoa tímida, como eu coloquei como exemplo, que não é um problema de voz, mas é um problema que está repercutindo e impactando na voz.
São coisas diferentes ou enfoques diferentes para resolver isso. E uma coisa é a alteração de voz em relação à lesão, a gente chama de alterações orgânico-funcionais, quando a função, a forma de utilizar a voz decorre também de uma lesão. Então tem várias lesões nas pregas vocais, tem pólipos, tem o edema de Reich, que é muito característico da voz da pessoa que fuma e fica com a voz muito grave. Então tem várias lesões, mas hoje nem é o tema dessa live aqui falar sobre as lesões nas pregas vocais. Podemos até fazer uma live sobre isso. O que eu quero trazer aqui dessa questão da rouquidão é que muitas vezes, se você não sabe que você está com um problema de voz e apresenta uma rouquidão persistente, você pode passar um cansaço, uma sensação de que as coisas estão muito difíceis para você, porque a voz está sendo produzida com muito esforço. Por exemplo, nesses quadros pós-Covid, tem muita gente que vem procurando a fonoaudiologia para recuperar a qualidade da voz. Então, você passou por um processo alérgico, ou uma infecção de garganta, uma inflamação, ou mesmo uma gripe, que você ficou com a voz muito alterada e em 3 semanas ela não melhorou, ela continuou rouca, você tem que dar um jeito nisso, você tem que ir no médico otorrinolaringologista e ver por que essa voz está rouca e tratar e fazer isso dentro desse prazo, o mais rápido possível. Porque se você não faz um tratamento correto, você vai levando esse padrão de voz alterado e isso vai impactando no seu dia a dia e no dia a dia das pessoas que convivem com você. Porque é claro que uma voz que está sendo produzida com esforço, ela vai causar a sensação de muito esforço também. E não significa que, então uma pessoa que está com a voz rouca, ela é mal interpretada. Não é isso, claro que não é isso. Todo o indivíduo que apresente rouquidão precisa sim tratar da voz, porque mesmo com um padrão de voz rouca, a voz estando rouca, você consegue fazer com que ela seja bem colocada, tirando ao máximo o esforço que ela apresentar. Então esse é um trabalho, é uma busca, é bem o nosso trabalho do dia a dia fonoaudiológico em consultório, que é maravilhoso, quando a gente está com um paciente, uma paciente rouca que precisa de uma atenção e você trabalha com o exercício certo, coloca aquela voz no lugar, eu acho que não tem coisa mais gostosa do que ver uma voz voltar ao seu vigor, à sua saúde e também à sua naturalidade. E se você não está nem aí com ela, ela começa a ficar rouca, você diz, pois é, minha voz está rouca, e não faz nada com isso, você vai falando com uma voz sem qualidade e está tudo bem? Claro que não está tudo bem, não pode estar, combinado? Então, fica aqui. E mais um ponto que precisa ser falado, o Brasil ainda é um dos recordistas de câncer de laringe, e dentre as alterações de voz, a rouquidão também é uma forma de se identificar um câncer de laringe, tá certo? Então, muito cuidado, muita atenção. É claro que nem toda rouquidão é câncer, obviamente que aqui a gente está falando de questões de diferente natureza, ou seja, um nódulo, por mais que seja que tenha o nome de nódulo, ele não vai se transformar no câncer, mas assim, todas as alterações de voz se manifestam pela rouquidão. Ouvidos treinados percebem claramente as diferenças que existem entre os diferentes quadros de rouquidão, mas de forma geral, você apresentou uma rouquidão, tem que ir lá fazer uma avaliação com o médico otorrinolaringologista, que se chama videolaringoscopia, um exame que ele vai fazer abrindo tua boca, colocando uma câmerazinha assim na ponta, é um exame bem simples, mas muito rico de informações que garantem a sua saúde. E isso, então, vai te colocar numa condição de saúde vocal também. Agora,
voltando para esse paralelo que eu fiz lá no começo da live entre uma alteração de voz por tudo isso que eu estou colocando aqui e um uso errado da voz porque você não está se posicionando muito bem, existe uma diferença enorme. E eu, com muita frequência, eu ouço pessoas que se escondem muito pela voz, chegam falando baixo. Ai, Cida, provavelmente eu sou o teu caso mais complicado de voz, não sou? A pessoa não tem problema nenhum na laringe, nas pregas vocais, não tem nada errado. Só que pela timidez, pela forma de lidar com a sua comunicação, se esconde o tempo todo. E aí a voz fica na garganta, aquela pessoa que fala com a voz aqui querendo se esconder. Então veja, eu posso falar assim para não ser muito notada, para colocar minha voz de um jeito que ninguém repare muito em mim. É lógico que isso é mais do que inconsciente, a pessoa não faz isso com a vontade, eu quero me esconder, mas como é um desejo que está lá, latente, e se está numa reunião, vai falar baixinho, vai falar para dentro para não ser notado. Vocês já ouviram esse termo? Fulano fala para dentro, não é assim? Falar para dentro o que que é? É não deixar a onda sonora que é produzida pela vibração das pregas vocais ganhar amplitude e vir aqui para fora. E nós precisamos entender que a voz, ela é assim, ela é viva, ela é dinâmica, ou seja, nós podemos ter controle sobre a forma de falar. Não é aquela coisa, minha voz é assim mesmo. Não, a sua voz, ela tem características que já vêm lá de toda a tua história genética, isso é muito bonito. Eu adoro ouvir a minha filha falando e perceber um pouquinho da minha voz no jeito dela falar. Eu adoro lembrar da voz da minha mãe e lembrar também ela não está mais presente aqui, mas lembrar da voz dela na minha voz também. Às vezes eu me ouço a minha mãe pela minha própria voz, não é legal isso? Então essas características que nós trazemos, elas também contam muito da nossa vida. E isso nós podemos então dizer que são traços que naturalmente a gente vai levar para sempre na nossa vida, mas não significa que porque eu tenho uma herança genética que define características da minha voz, que eu não tenho que saber utilizá-la muito bem. Não, eu tenho características e posso potencializar muitas coisas. Então, por exemplo, a gente precisa aqui estabelecer uma relação das dimensões da voz. Então, dentro da acústica, nós podemos falar da frequência e da intensidade. A frequência está relacionada ao tom da voz. Então, falando de uma forma simples, a voz fina, que é aguda, a voz média ou a voz grave, que é a grossa. Se eu, por exemplo, começo a falar com vocês aqui com uma voz fininha, que não tem nada a ver comigo, o que que isso causa imediatamente em vocês? Uma percepção de que tem algo errado. O que eu estou vendo não é o que eu estou ouvindo, ou seja, a relação do corpo não se estabelece com a relação da voz. E essa dissonância precisa ser levada em consideração. Muitas vezes, a frequência fundamental está ali, ou seja, a pessoa tem uma voz totalmente normal, mas está usando a voz fora do tom, por N razões. Posso aqui exemplificar algumas. Às vezes, uma mulher que tem uma personalidade mais reservada, mais tímida também, acaba tendo também uma necessidade de agradar a todos, para não discordar e tal. Então faz uma voz muito suave, que não necessariamente represente o seu potencial vocal, as suas características, mas a forma de utilizar a voz nas suas relações pessoais e profissionais acaba dando uma característica de uma voz que não tem nada a ver com a dona da voz. Isso é muito comum. E
É claro que a gente precisa entender que a frequência é uma das dimensões, a outra é a intensidade. Quanto de energia que eu coloco na voz. A voz pode ser fraca, ela pode ser forte, a intensidade, então, nós chamamos a percepção da intensidade de loudness. Como que é essa sensação da intensidade? O quanto que a pessoa coloca de... E não é força, rigidez, mas o quanto que tem de intensidade para que a fala ganhe as intenções corretas. Então tem pessoas que colocam a voz de uma forma muito fraca e não conseguem passar firmeza, não conseguem colocar a energia necessária para transmitir as informações com o peso que precisa. A voz não está de acordo com a intenção que precisa ser dada. Isso tem um impacto terrível no dia a dia profissional, porque você não consegue fazer com que a sua informação chegue com autoridade, com firmeza. Mas isso tudo pode parecer muito distante. Nossa, mas como será que eu vou saber se minha voz é boa ou não é boa? Por um caminho único, que é ouvir a sua voz com mais atenção. Então deixa eu falar aqui, o Ademir está falando que a voz nos permite conjugar o verbo ser. Ai, que lindo isso, é bem isso mesmo. A voz é nossa identidade, recurso fundamental na comunicação. Sim, e aqui isso mesmo, Ademir. Algumas características genéticas podem ser moldadas. Na realidade, a nossa voz, ela pode ser moldada por muitas formas diferentes. O que a gente precisa é partir de uma base. Então, por exemplo, o trabalho que eu realizo há muitos anos com repórteres de televisão. Televisão sempre foi um ponto, o vídeo, e hoje o vídeo não está mais na televisão só, mas por muitos anos foi assim. Então, os profissionais do vídeo precisavam e precisam passar muita firmeza quando passa uma informação. Um jornalista, por exemplo, diferente do entretenimento ou de profissionais que estão passando informações, profissionais que muitas vezes podem ter um peso maior ou menor. Um jornalista, ele está passando uma informação, ele não está falando da profissão dele, não, ele está transmitindo uma informação. E existe uma forma de fazer isso, ou seja, tem que ter isenção, tem que ter a capacidade de passar aquela informação para que eu, que estou assistindo, decida o que eu vou fazer com aquela informação. Se ele começa a colocar, olha que absurdo, não sei o quê, ele está interpretando por mim. E repórteres muito novas, no início de carreira, tendem a ter a voz muito fininha, porque ainda são mulheres muito jovens e quando vão dar o peso para uma notícia, não conseguem, porque a voz não segura a intensidade e nem a frequência correta. E é muito bacana porque o trabalho de voz profissional é exatamente moldar a voz da melhor forma e com a melhor técnica para que ela fique muito natural. Então veja, uma profissional que tem a voz fininha e percebe que aquela voz não está representando bem a sua personalidade, a sua atividade, pode ganhar firmeza com a voz, com certeza. Homens e mulheres, não é só as mulheres. Mas, por exemplo, isso é histórico, tem muitas histórias legais para contar a respeito disso, mas a Margaret Thatcher, por exemplo, quando se viu numa posição de liderança, ela viu que a voz dela não ia junto. Ela tinha toda a formação, todo o preparo para fazer o melhor trabalho possível, mas, no entanto, não conseguia ser ouvida, ser respeitada por conta da voz. E esse é meu bastidor há muitos anos de desenvolver vozes de profissionais que estão em começo de carreira, tem aquela vozinha fininha e de repente precisam ficar com a voz firme. Não adianta só querer engrossar, não. Tem que trabalhar, tem que exercitar isso de uma maneira muito, muito séria e responsável. Existem muitas técnicas de voz
e cada uma delas com finalidades diferentes, para que se aprimore o que for preciso naquela voz em questão. Um outro ponto importante, se a gente fala da relação acústica da voz, a intensidade, a frequência, nós também temos que falar da posição da voz. Então, o quanto que a voz ela ocupa um espaço na região, desde aqui, ela vibra. Se você colocar a tua mão no teu corpo aqui enquanto você está falando, você vai sentir que tem regiões que vibram mais enquanto você está falando, no canto. Inclusive cantor pode pôr a mão, muitas vezes está fazendo um agudo, percebe a vibração da voz e isso é muito bacana. A voz vibra, a voz é resultado da vibração das pregas vocais, ou seja, o ar sai, as pregas vocais vibram e essa onda sonora vai ganhar espaço até chegar aqui. E dependendo da forma como você utiliza esse teu espaço interno, você vai ter uma voz. Se, por exemplo, eu colocar a minha voz desse jeito aqui, o que eu faço nesse momento para que a minha voz fique desse jeito? Apertei tudo lá dentro. Eu fechei a parte de trás lá da minha boca e deixei um espaço para a voz ir para o nariz. E entender o que está acontecendo de errado na voz é muito interessante, porque você começa a dizer, nossa, minha voz aqui ficou melhor. E ela vai ganhando uma característica que soa melhor. Como é que você pode saber se a sua voz é boa ou não? Grave-se, grave-se, grave-se. A nossa boca seria praticamente um instrumento musical. Seria, se não fosse com uma cobertura totalmente de músculos. Esse espaço interno nosso é músculo. Então, a língua, os lábios, as bochechas, o palato mole e, claro, toda a musculatura da laringe faz com que, diferentemente de um violão, de um piano que tem uma caixa de ressonância que é sempre daquele mesmo tamanho, a nossa não. Ela se modifica. E se você está mais tenso ou tensa, a voz fica mais constrita, fica mais apertada, digamos assim. Então é importante saber soltar a voz. Comece a gravar, comece a ouvir a sua voz e perceber que característica que ela tem. Ela te soa natural, ela te soa mais tensa, ela é nasal, ela está na garganta, ela é fina, ela é grossa demais, ela é agradável, ela está no tom certo. Você fala e põe muita força para falar, ou então você fala muito alto, fala muito baixo. Olha quantas características que tem aí da voz. Quantas características que a gente pode passar a observar e entender. E uma coisa bacana é você também pedir um feedback para alguém que convive com você. O que você acha da minha voz? Pergunta, porque aí você pode ouvir características que você não consegue perceber. É normal isso. Tem muitas características que nós, embora estejamos ouvindo o tempo todo a própria voz, nós não conseguimos reconhecer. E essa forma de não reconhecer é algo que acaba comprometendo muito a possibilidade de você melhorá-la, porque você não consegue dar a intenção correta para a voz ou melhorar os aspectos que são importantes. E aí, hoje, como forma de privilegiar quem está aqui nessa live, fazendo parte desse nosso aquecimento para o workshop Comunicação e Carreira, eu vou brindar aqui esse nosso bate-papo com uma técnica de voz, duas que vão te ajudar muito, muito a começar a se relacionar com a voz no dia a dia. Eu nunca dou técnicas de voz nas lives, principalmente assim, um trabalho de aquecimento vocal, mas técnicas isoladas que você possa fazer para você perceber melhor a sua voz são muito bem-vindas. Então, se você quiser acompanhar aqui,
Se coloque numa posição ereta, bem sentadinho. Se você estiver deitado, já deitada, senta para fazer essa atividade que nós vamos fazer, tá bom? Não pode ser deitado. E aí, nós vamos girar a língua. Gire a língua 10 voltas para cada lado, não no sentido dente, mas empurrando bem os lábios para fora aqui, ó. Faça isso devagar, sem pressa, mas sentindo que você está trabalhando com a sua caixa de ressonância, está trabalhando com a possibilidade de soltar, de deixar a musculatura do pescoço mais relaxada. Você vai sentindo muitas vezes um desconforto. Sentou, Leide? Viu? Eu desconfiei que você estava deitada. Ai, ai. Então você vai colocar a posição para favorecer o exercício, isso é bem importante, e vai fazer esse giro, sentindo como se você estivesse aqui, ó, tirando todos esses pontinhos de tensão que acabam existindo nessa região. Então, você já dá uma liberada, você abre, solta, e veja que interessante, alguns de vocês vão sentir vontade de bocejar depois que fizer esse exercício. Se alguém ficar com vontade, me conte aí. Esse bocejo nada mais é do que toda a musculatura da língua ajudando assim a alongar músculos que a gente chama de extrínsecos de fora e intrínsecos de dentro da laringe. Dá uma soltada, consegue abrir um pouco mais esse espaço por onde a voz vai transitar. Muito bem, 10 voltas para um lado, 10 voltas para o outro lado. Nós vamos trabalhar agora com uma técnica de jogar a voz para fora. Deixa eu ver aqui quem que falou uma coisa. Provavelmente é a Natália, não sei, ó, minha voz é firme, tenho receio de discordar numa reunião e parecer rude. Mas aí você vai trabalhar com aquilo que a gente chama de prosódia, que são as intenções, a forma como nós damos as intenções à fala, a modulação, o ritmo, as pausas, a forma como você enfatiza. Você pode, numa situação que você tem que discordar, procurar se manter bem tranquila, colocar sua opinião de maneira firme e natural. Agora, não tenha medo de falar porque sua voz é firme, nada disso. Ache o jeitinho certo de passar a mensagem sem medo de ser de mais ou de menos. Use a sua voz e perceba, puxa aqui, como que eu posso modular a minha voz para que eu não passe, não quero passar a sensação de ser rude, ninguém quer. Então, se tem que dosar o ímpeto, às vezes, de responder na impulsividade, por aí vai. Bom, o exercício que eu vou dar para vocês é uma técnica muito legal que a gente chama de firmeza glótica, uma técnica desenvolvida pela doutora Mara Belal, que é a grande cientista na área de voz do Brasil, com reconhecimento no mundo todo. Ela desenvolveu essa técnica em 2005 e a proposta é jogar a voz para fora. É uma técnica que tem muitos benefícios. Aqui a gente vai usar com esse objetivo de jogar a voz aqui para frente. Que é isso, você vai participar de uma reunião, vai falar com alguém, com um cliente, enfim, e você quer ficar com a voz no lugar, você vai fazer uma coisa muito simples no sentido de execução. Você vai pegar a sua palma da mão, vai amordaçar a sua boca e vai fazer um som que a gente chama de som fricativo sonoro. Você vai fazer aqui, ó. Dá para ouvir? Como se fosse um... Só que você vai amordaçar tua boca. Você vai impedir que o ar saia livremente aqui, que o som saia livremente. Você vai pôr a pressão da boca, desse som que está vindo aqui, você vai colocar na mão. E o arzinho vai sair meio que pelo cantinho dos dedos, mas você tá aqui, ó, segura firme, realmente firme. E você contrai o abdômen para fazer como se você quisesse empurrar essa mão para fora, assim, ó.
Se a mão fosse sair, ela teria que sair assim, ó. Por quê? Porque ela não pode sair. Não está colocando pressão nenhuma, não está fazendo exercício nenhum, né? Não vai adiantar nada. Então faz aqui, ó. Contraindo o abdômen. Dessa forma, eu estou trabalhando uma coisa muito bacana, que é a possibilidade dessa onda sonora trabalhar o nosso espaço, ou seja, o que a gente chama de ressonância. A voz, ela vem para frente. Dentro da física acústica, quando a gente fecha a passagem do som aqui, a gente abre a passagem anterior. Então é uma forma de abrir esse espaço para a voz vir para fora. É uma técnica para você usar para falar para fora e não falar para dentro, para você soltar a sua voz, para você passar firmeza. Não é incrível isso? E aí você pode pôr as vogais também. Por exemplo, tem várias formas de executar, mas essa é uma que eu gosto muito e trabalho muito com os meus profissionais da voz, preparando como uma forma de usar a voz imediatamente após, como um breve aquecimento de voz, tá bom? Então aqui, ó, vá, você joga a vogal aqui para frente, vé. Não tem que falar alto, não tem que falar, não, a vogal vem com direção. Vi. Veja, essa onda sonora aqui, eu digo que a voz é uma flecha aqui, ó. Vó. Mas Grazi, sou tímida, minha voz sai trêmula ou para dentro. Agora tô te dando a solução para você colocar tua voz para fora. Tímida ou não, põe essa voz no lugar e se represente bem. Onde já se viu uma pessoa legal vai ficar falando, se escondendo? Nada disso. Fica fazendo aqui, ó. Vi, vó, bu. E dar direção para a voz também requer ouvir a direção da voz. Por exemplo, tô fazendo exercício e tô fazendo assim, quer ver, ó? Vá, vé. Não tá fazendo nada certo, não pode fazer desse jeito, tem que direcionar. Você tá aqui potencializando o exercício, entregando tua voz aqui para fora, que é o lugar de onde ela não deve sair. Nós produzimos a voz aqui, mas ela mora aqui, combinado? Tímida ou não, trêmula, não tem essa história. Vá, aqui. Se você faz aqui, ó, umas 3 vezes com cada vogal, fazendo bem esse movimento de trazer a voz para cá. Vé, vi. O que você está fazendo? Jogando a voz no lugar certo. Você pode fazer também, por exemplo, com os números, com palavras, a gente chama de linguagem automática. Você vai, só para você colocar a voz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você, Grazi, por exemplo, sente que tua voz fica muito para trás, você vai fazer aqui, ó. 1, 2, por quê? Porque você está sentindo, você está aprendendo a posicionar a sua voz e também está calibrando o teu ouvido aqui, falando, não, espere, essa voz aqui não pode estar no lugar que não é o lugar que eu quero. Então, ó, vá, vá, vé, vi, vó, bu. Pronto, a voz ficou aqui. Aí você vai lá, fala olá, bom dia. Não vai falar oi, bom dia. Não, bom dia, dá um bom dia sonoro, fala para fora. Essa é uma técnica também, para a Luá que falou, que a voz cansa. Cansa muitas vezes pela utilização errada da voz. Então, é muito comum ter uma resistência vocal que precise ser mais trabalhado, ou seja, você precisa exercitar a musculatura que tem a ver com a produção da voz, que envolve a produção da voz, e a partir daí trabalhar essa resistência, ou seja, fazer um bom condicionamento vocal, tá bom? Então, essa foi uma técnica que eu quis passar para vocês, uma coisa simples, mas que traz um impacto muito positivo. Para a gente fechar o nosso tema de hoje aqui, fica esta questão.
A sua voz te representa muito bem ou mais ou menos? Quando você fala, você sente que você coloca a tua energia, a tua autoridade naquilo que você fala ou você está se escondendo? Faça essa pergunta para você, grave tua voz e ouça. Ah, mas Cida, eu tenho vergonha disso, tenho vergonha daquilo. Com vergonha ou sem vergonha, pelo amor de Deus, use a tua voz sempre para fora. Aprendeu aí 2 técnicas que você vai poder utilizar com bastante sucesso e vai arrasar agora nessa condução da voz, é ou não é? Bom, meus queridos, minhas queridas, essa live era para ser um pouquinho mais curta, mas nos estendemos e amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos falar sobre uma coisa que também impacta muito no dia a dia profissional. Eu particularmente detesto ouvir profissionais que enchem a fala de né, e tantos outros que vão aí sujando a fala, vão deixando aquela fala longe da atenção, por quê? Outro dia mesmo, estava ouvindo uma entrevista, fiquei esperando para ouvir uma entrevista com um profissional que eu gosto, que eu acompanho, mas ele estava desconcentrado e durante toda a fala dele, ele não dá. Uma fala cheia de é uma fala que não te representa. Vai lá gravar um áudio no WhatsApp, manda para alguém e percebe se tem um lá. E amanhã venha na live para nós conversarmos sobre isso. Soluções para arrancar esses vícios de linguagem da boca, combinado? E se você ainda não fez a inscrição para esse evento poderoso que é o Workshop Comunicação e Carreira, sai aqui da live, vai na bio e se inscreve, porque eu não quero ver ninguém de fora dessa live, porque eu estou preparando, eu e minha equipe, preparando dias muito transformadores. Então vai lá, faz a inscrição e também se você sabe de pessoas, convive com pessoas que precisam melhorar a comunicação, vai lá também, põe lá para se inscrever, é um evento gratuito e também online, ou seja, tem muitos eventos acontecendo nas redes sociais e é muito bacana isso, são oportunidades profissionais que querem compartilhar aquilo que fazem e dar oportunidade de vocês que estão participando terem também uma visão sobre um determinado assunto. Então, vão lá, quero que vocês participem do workshop. Mas enquanto ele não chega, nós vamos aqui fazer uma série de aquecimentos com esses assuntos que vão melhorar a vida em golinhos, em pílulazinhas, não é? Amanhã isso mesmo. A Grazi falou que vai me contar se a voz dela vai melhorar. Volto com feedback, com certeza. Um beijo, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês. Amanhã às 8, tá bom? Beijão.